continuando aqui a nossa aula, vocês vão pegar a folhinha do dia 30 que fala revisão de história, tá? Lá nessa revisão tem um questionário e que vocês vão fazer, tá? Esse questionário vai falar sobre os escravos, né? O que é ser um escravo? Porque os portugueses trouxeram africanos para o Brasil. Como os escravos eram tratados. Em 13 de maio, né, foi assinada uma lei chamada Lei Áurea pela princesa Isabel, que deu liberdade aos escravos. Então, a gente vai rever todas essas atividades aqui. Por quê? Porque antigamente, né, assim que Pedro Álvares Cabral chegou aqui, né, no nosso país, no Brasil, aqui existia somente os indígenas. E esses indígenas, tá, eles foram escravizados, né, por Portugal para trabalharem na extração da madeira chamada pau-brasil, mas que depois eles não foram mais, não concordaram mais em ser escravos. Então os portugueses foram obrigados a ir para a África e trazer esses africanos para o Brasil para trabalharem como escravos na extração dessa madeira chamada pau-brasil. E esses escravos, eles eram maltratados. Escravo, né? Por quê? Porque ele pertencia a alguém, né? Eles eram privados. Escravidão era a privação da sua liberdade. Eles não podiam fazer nada, a não ser trabalhar, tá? Porque eles tinham um dono. Então, os portugueses, né, trazendo esses escravos para cá, eles puderam colocar eles trabalhando. Por quê? Eles trabalhando, eles não tinham nenhum tipo de salário, eles não podiam falar nada, eles não podiam reivindicar nada. Mas os escravos, eles faziam rebeliões, eles fugiam, tá, das senzalas, dessa opressão que eles viviam, eles fugiam. E muitos deles eram mortos na mata mesmo. Os que eram pegos eram trazidos de volta para a senzala, né, presos a um tronco e chicoteados para mostrar aos outros que eles não podiam fugir, porque senão seriam maltratados. Então, isso perdurou, né, perdurou por muitos e muitos e muitos anos, né? Foi muitos anos essa escravidão, até que houve, né, essa lei que deu liberdade aos escravos, chamada Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel no dia 13 de maio, tá? Libertando os escravos. Esses escravos, tá? Após essa liberdade, muitos começaram a trabalhar, né, com um trabalho assalariado, outros trabalhavam na agricultura, outros trabalhavam somente com a pesca, outros trabalhavam com extrativismo, né? Eles eram chamados de quilombolas e eles tinham uma comunidade, né, que se chamava quilombos. Depois a gente vai ver falando mais tarde sobre o Zumbi dos Palmares, quem foi esse homem, né? Como foi fundado o quilombo, por que foi fundado o quilombo. A gente já sabe que o quilombo foi, né, o refúgio, né, de escravos fugitivos, tá? Mas que ali eles viveram muitos e muitos anos. Nós vamos ver também que existem até hoje descendentes, tá, dos quilombos. Existem pessoas que são bisnetos, são tataranetos de negros que foram escravizados. No bairro aqui próximo, Flamengo, acho que é Flamengo,
Botafogo, uma coisa assim. Existe lá uma comunidade quilombola. Outro dia eu estava vendo na TV, né, essa comunidade quilombola lá. Tá? Na sequência, nós temos os tipos de comunidade que você vive. Né? Essas comunidades, a gente fala de comunidade familiar, que é a primeira comunidade, né, que nós pertencemos. Temos a comunidade escolar, temos a comunidade do trabalho, né? Temos a comunidade da internet. Tá? O Dia do Trabalhador, dia 1º de maio, né, comemoramos o Dia do Trabalho. O trabalhador, ele tem direitos e ele tem deveres. Os direitos deles assegurados por lei, né, ter carteira assinada, ter um salário, ter as suas férias, ter o seu 13º, isso são direitos do trabalhador. O rei de Portugal, quem foi o rei de Portugal? Quem é considerado mártir da independência? A gente sabe que no dia 21 de abril, né, é comemorado o quê? Dia de Tiradentes. Tiradentes, ele foi considerado mártir da independência porque ele queria ver o quê? O Brasil livre de Portugal. Então, ele, junto com outros homens, né, formaram a Inconfidência Mineira, lutaram, mas foram traídos. Mas só Tiradentes, né, foi até o final na sua posição de que continuaria lutando para que o Brasil fosse livre. E por causa disso ele foi morto, foi enforcado no dia 21 de abril, por isso comemora-se Tiradentes, este homem que foi esse inconfidente, que foi esse mártir da independência. Quem chegou aqui no Brasil trazendo a frota? Pedro Álvares Cabral, né? Sou um grande escritor da literatura brasileira infantil. Quem é ele? E aqui tem aí outros, né, trabalhadores que vocês vão ver o que eles fazem. E quem é ele? Quem constrói, né? Quem cuida das pessoas, quem cuida dos animais, né? Quem cuida da segurança. Vocês vão colocar aí. Dever e direito do aluno. Qual é o seu direito? Qual é o seu dever? Qual é o direito do cidadão? Qual é o dever do cidadão? Tá? Nós temos os deveres e os direitos do aluno e temos os direitos e os deveres do cidadão. Tudo isso tem aí na nossa atividade. Um grande beijo para vocês, até terça-feira, porque na segunda, dia 2, que é feriado, tá? Um beijo!